Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mirella Cordeiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo diretamente do carro. Nesse vídeo eu vou contar para vocês de forma bem detalhada como a Rayane me pediu. Eu vou contar como que eu estudei na época do meu vestibular, como que eu estudei no dia a dia para passar no vestibular da USP. Bom, primeiro eu preciso pedir desculpa para os meus inscritos que esse vídeo demorou um pouquinho mais de sair, porque nos últimos dias eu estava bem ocupado com o meu TCC. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder mais nenhum vídeo, tá bom? E para eu continuar trazendo mais vídeo para vocês. Antes de começar, eu preciso dar um recado. Toda sexta-feira, lá no meu Instagram, eu faço um quiz nos stories sobre as notícias da semana. É divertido, é um jeito de você se manter informado ou então de você testar os seus conhecimentos. E olha, acompanhar o noticiário é uma coisa que te ajuda na hora do vestibular. Então, se eu fosse vocês, iria lá me seguir. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho da minha formação. O meu ensino médio, aliás, toda a minha formação foi em escola particular. O meu ensino médio foi em uma escola que era bastante focada no vestibular, principalmente o da USP, né, a FUVEST. Mas eu estudava assim, só para prova, eu estudava normal. Eu começava a estudar uma semana antes, mais ou menos, porque como na semana de provas eram duas provas por dia, se eu deixasse para estudar no dia anterior, ia ficar muita coisa, já aconteceu. E aí o que aconteceu foi que no meu terceiro ano eu prestei o vestibular e não passei para estudar jornalismo na USP. Então não consegui. Aí no ano seguinte eu fui pro cursinho e foi lá que eu aprendi assim um jeito de estudar, que é o que eu vou passar aqui para vocês hoje. Certo. O que eles ensinaram no cursinho foi estudar o conteúdo do dia no dia. Então, por exemplo, se num dia eu tinha aula de matemática, história e literatura, eu chegava em casa, as aulas eram normais, igual escola, né? Mas aí eu chegava em casa, dava uma descansadinha de 20 minutos, e aí estudar. Então eu começava lá por matemática, fazia os exercícios que o professor pedia, como se fosse lição de casa. Aí o próximo era história. Então eu pegava, por exemplo, o professor ensinou Primeira Guerra Mundial. Eu pegava lá a apostila e lia o conteúdo referente à Primeira Guerra Mundial. Eu ia lendo o texto, isso eu já ia lembrando, né, o que o professor falava. Então eu ia lendo o texto, ia acrescentando coisas tipo, eu lembro que ele falou isso, tal coisa. E no mesmo momento que eu lia o texto, eu já pegava um post-it, eita, eu já pegava um post-it, sabe aqueles quadradinhos de papel de colar? Já ia escrevendo os tópicos mais importantes daquele parágrafo e colava na minha apostila. Então, quando eu fosse fazer um resumo mais para frente, eu não precisava ler todo o texto de novo, eu só ia lendo os post-its e ia lembrando de tudo. Aí depois, por exemplo, tinha literatura, então eu ia estudar o material de literatura, fazia a mesma coisa, ia lendo, anotava as coisas mais importantes, tinha um post-it, colocava no livro. E fazia alguns exercícios também. Às vezes eu ficava com preguiça e não fazia. Mas eu recomendo que todo mundo faça, porque é desse jeito que a gente aprende a fazer a prova. Eu tinha esse material porque eu comprei o material na época de fazer o cursinho. Se você não tem material de escola, nem de cursinho, que são apostilas ou então livros didáticos, fica até o final que eu vou dar uma dica para vocês, tá bom? Tá, mas eu contei para vocês como que eu estudava no dia a dia para fixar o conteúdo. Claro que tinha dias que eu ficava com preguiça e não estudava tudo, ou então, sei lá, ia no médico e não dava para estudar naquele dia. Então eu costumava deixar aquele conteúdo que sobrou para o final de semana. Mas eu tentava não deixar muita coisa, porque de final de semana eu gosto de. Todo mundo gosta, né? Quem não gosta de descansar no final de semana? E a nossa cabeça precisa estar bem para aprender direito, porque se a gente tá assim maluco, a gente não consegue se concentrar. Eu acho que vocês que estão em anos de vestibular, vocês sabem muito bem disso. Se a gente não se concentra, a gente não aprende direito. Esqueci de falar uma coisa muito importante. O cursinho que eu fiz foi Anglo. Então, isso que eu tô falando aqui para vocês, eu aprendi com os professores do Anglo. Isso eu fui fazendo durante o ano inteiro. E quando eu tava chegando no final do ano, perto da época do vestibular, tinha dia na semana que eu falava: não, hoje eu não vou pegar para estudar, eu vou fazer um simulado. Então eu baixava provas antigas da FUVEST e deixava o celular de lado, avisava minha mãe, tipo, eu não vou poder falar agora, tá bom? Vou fazer uma prova aqui. E eu ia resolvendo todas as 90 questões do vestibular que eu queria passar. Aí depois eu pegava o gabarito, via o que eu tinha acertado, via o que eu tinha errado, tentava corrigir os meus erros e o que ficava de dúvida que eu não conseguia mesmo resolver, eu levava no dia seguinte para pedir ajuda para amigos, professores, plantonistas, qualquer pessoa para me ajudar
a resolver aquela dúvida. E eu já falei isso para vocês no vídeo anterior, que essa prática, resolver muitas provas, ajudou muito. Eu tive resultado muito bom, eu tirei 69 de 90 questões da FUVEST. Não dava para passar para medicina, mas em todos os outros cursos muito concorridos da época eu conseguia passar para a segunda fase. Então, gente, de verdade, sigam essa dica. Para a segunda fase, como o meu curso era jornalismo, eu procurei focar as disciplinas de humanas. E aí eu comecei a fazer um super resumão daquele conteúdo que eu tinha deixado nos post-its, sabe? Bom, eu ia para o cursinho de manhã, as aulas eram um pouco diferentes quando eram voltadas para a segunda fase, era mais uma coisa de revisão. Não lembro exatamente como que era, mas eu lembro que eu ia para as aulas, voltava para casa, e aí eu peguei um caderno, comecei a ler todo o conteúdo da apostila que eu tinha, via o conteúdo que estava nos post-its e comecei a fazer um super resumão, assim, das coisas mais importantes. E aí, como isso é uma coisa muito cansativa, quando eu cansava, eu dava uns minutos assim, voltava e fazia uma coisa diferente. Começava a resolver questões discursivas, né? Porque a segunda fase é toda discursiva, toda de escrever. E aí foi um jeito também de treinar essas questões da segunda fase. E aí era a mesma coisa da primeira fase, né? As dúvidas que ficavam, as coisas que eu não conseguia resolver, levava no dia seguinte para professores, amigos ou plantonista do cursinho me ajudar a resolver essas questões. Chegava em casa, estudava o conteúdo do dia, quando ficava com preguiça, deixava pro final de semana. Se acumulava muita coisa, esqueci aquele conteúdo. Tipo, já foi, não consigo mais recuperar. Vou partir do agora, sabe? Foi exatamente isso que eu fiz e fiz muitas questões, resolvi muitas questões. Eu falei para vocês que se você ficasse até o final, teria dicas de como você pode estudar sem ter material de escola, livros de escola ou então apostila. Nossa, eu tô dando muita informação nesse vídeo, gente. Esse merece ser compartilhado e curtido, viu? Bom, uma coisa que você pode fazer é entrar, buscar no Facebook grupos ou páginas de cursinho, porque muita gente termina o cursinho no final do ano, passou no vestibular, não tem mais o que fazer com aquele monte de apostila, com aquele monte de livro. Então tem muita gente que doa ou que vende o seu material com um preço mais ok. Tem vários cursos online também, com certeza vocês conhecem algum. Eu não posso indicar nenhum por enquanto, porque eu não conheço, mas se algum dia eu souber, eu conto pra vocês, tá bom? Isso que eu tô dizendo, se você não tem livro com texto, imagem, sabe, material denso, assim, pesado. Agora, se for para fazer exercícios, isso você pode pesquisar na internet, tipo, exercício sobre trigonometria, exercício sobre, sei lá, física mecânica. Isso você pesquisando, você encontra um monte de exercícios na internet com resolução. Mas o melhor que você pode fazer é procurar exercício que tenham caído nos vestibulares. Então, por mais que não vá cair a mesma questão, é óbvio, vai ser um modelo semelhante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Comentem aqui embaixo o próximo vídeo que vocês querem ver. Compartilhem com seus amigos esses vídeos, o pessoal que está em época de vestibular, porque é uma época muito tensa, eu sei. Se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima. Beijo. Tchau.